Ó, hoje nós vamos comentar sobre operações imobiliárias. Então, para você que está pretendendo vender um imóvel, seja um imóvel urbano ou rural, o que você precisa saber, o que você precisa levar em conta? Primeiro, comentar que essa questão do imóvel rural ou do imóvel urbano, do imóvel de uma forma geral, é sim uma forma de investimento, embora vários nomes do meio financeiro critiquem muito. Eu acredito que é interessante sim, para muita gente, obviamente que isso vai de acordo com o perfil, mas para muita gente é interessante sim ter parte do seu patrimônio em imóveis. Pois bem, mas esse imóvel em algum momento ele pode ser vendido, transferido, passado de geração para geração. Como é que fica o seu planejamento financeiro nessas situações? Você comprou o imóvel e agora vai vender. Bom, nesse caso a gente tem um outro fator muito importante, além da questão do planejamento financeiro, que é a questão do planejamento tributário, porque nessa transferência de titularidade vai haver uma apresentação dessa negociação ao fisco e vai haver uma tributação. Essas operações normalmente estão sujeitas a uma modalidade de tributação onde a apuração se dá por um mecanismo chamado pela nossa legislação do imposto de renda, de ganho de capital. O que é o ganho de capital? É quando você vende um bem por um valor maior do que o que você o adquiriu, o que é absolutamente comum no imóvel. A pessoa compra um imóvel por R$100.000, passado algum tempo, vai vendê-lo por 120, 150, 200, dependendo da situação, dependendo do tipo de imóvel, dependendo do momento em que comprou. Pois bem, como é que funciona isso? Primeiro é importante você pensar em alguns aspectos. Estamos falando de um imóvel urbano ou de um imóvel rural. Existem diferenças interessantes quanto a isso. Vamos imaginar primeiro um imóvel urbano. O imóvel urbano, o primeiro ponto a ser decidido beleza, você comprou o imóvel, o que é o custo desse imóvel? É quanto você pagou por ele, mais os gastos que você teve nesse imóvel, certo? Então é muito comum nos dias atuais as pessoas questionarem a respeito do valor que o bem está na sua declaração de imposto de renda, e você vai ver que esse valor é muito importante. Mas como é que é feito o valor para o imposto de renda? O imposto de renda é o custo de aquisição, é quanto você pagou para ter aquele imóvel. Então, se você comprou um imóvel há 5 anos atrás, por exemplo, e pagou por ele R$80.000, não importa se hoje ele está valendo 500 mil, na sua declaração de imposto de renda ele vai estar valendo os mesmos 80. Por quê? Exatamente pelo fato de que a legislação de imposto de renda exige que ele fique declarado pelo valor que ele foi adquirido, para que quando você o venda, a Receita tenha condições de apurar essa diferença. Comprou por 80, vendeu por 200, ganhou 120, esse 120 é o chamado ganho de capital, que está sujeito a imposto de renda, certo? Então isso é o imposto de renda sobre ganho de capital, e algo que tem que ser pensado, até pelo fato de que esse imposto de renda do ganho de capital, ele vence no mês seguinte ao da negociação imobiliária, salvo se a negociação for a prazo, aí onde você tem um prazo maior para pagar à medida que vai recebendo as parcelas. Mas se não for uma negociação à vista, você negociou, por exemplo, no mês de novembro, você já tem que pagar o imposto de renda sobre ganho de capital no mês de dezembro. E sempre eu vou pagar? Quanto que eu vou pagar? Como é que funciona? Bom, estamos falando de imóvel urbano. Vamos imaginar que você comprou um imóvel por 100 e está vendendo por 200. Tem 100 mil de ganho de capital. Qual que é o imposto que você tem que pagar? Esse ganho de capital, ele é o seguinte, ele tem faixas até 5 milhões de ganho, a alíquota é de 15%. Então vamos trabalhar nessa alíquota de 15%, que a grande maioria dos negócios vai ficar nesse montante. Esses 120 mil de ganho estaria sujeito aos 15% de imposto de renda que tem que ser pago no mês seguinte. No nosso exemplo, a negociação feita em novembro vai pagar até 31 de dezembro. Pois bem, vai pagar em todos os casos? Não necessariamente. Por quê? Se for um imóvel residencial e você pega o dinheiro desse imóvel e compra um outro imóvel residencial, todo o valor aplicado na aquisição do novo imóvel residencial não está sujeito ao imposto de renda sobre ganho de capital. Por quê? É uma condição legal. A legislação permite que, se você vender um imóvel residencial e aplicar o dinheiro na compra de um novo imóvel residencial, não há
a incidência do ganho de capital naquele momento. Isso é um benefício muito importante. Aí tem um ponto muito interessante para você ficar atento, que é o seguinte: a isenção concedida na legislação do imposto de renda é muito clara. É você primeiro vende o imóvel que você possuía e o produto dessa venda você compra um novo imóvel. Aí você goza da isenção. Acontece, já vimos casos onde a pessoa compra o imóvel e depois vende. Nesse caso, ela infelizmente não pode usar a isenção, tá? Mesmo que sejam imóveis residenciais. Então, o primeiro ponto: se for um imóvel residencial e você pegar esse dinheiro e comprar um outro imóvel também residencial, está isento do imposto de renda. Segunda hipótese: se você só tem um imóvel e esse imóvel tem um valor de até R$440 mil, se você não possui nenhum imóvel, não fez nenhuma transação imobiliária nos últimos 5 anos, você pode vender esse bem e usar um benefício da isenção para o único imóvel. E nesse caso também você vai ter uma isenção do imposto de renda. Então esses 2 pontos de isenção são muito importantes, porque isso faz total diferença. Além disso, existem outras condições. Não vou comentar tudo nesse vídeo para que não fique um vídeo muito extenso. Imóveis urbanos, então, residencial e não residencial. O imóvel rural tem outras peculiaridades um pouco mais complexas. Então é importante, se você for fazer uma venda de um imóvel, é importante que você converse antes com um especialista nessa parte de tributação sobre operações imobiliárias para apuração do ganho de capital. Porque o cartório vai comunicar isso para a Receita Federal, certo? E você vai se tornar, caso não faça o recolhimento do imposto, vai se tornar um devedor e pode ter que pagar esse imposto com multas, juros e, consequentemente, um valor muito maior, e o seu lucro, o seu ganho ser afetado. Além do que, existem algumas reduções, alguns valores que podem ser deduzidos, algumas previsões legais que, se for feito o cálculo por alguém que não conhece bem a legislação do imposto de renda, é possível que você acabe ou pagando menos imposto e tendo problema com a Receita, ou pagando imposto demais e com isso onerando a sua operação, certo? Então é importante ter uma assessoria nesse momento. E isso também é planejamento financeiro, certo? Num país como o nosso, onde você tem uma tributação pesada, a assessoria para você ver qual é o melhor regime tributário, como você economiza imposto, é uma parte muito importante do seu planejamento financeiro, certo? Então é isso. Nos próximos vídeos a gente comenta sobre ganho de capital de imóvel rural. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida sobre essa parte de ganho de capital, deixa um comentário aqui, curta esse vídeo, encaminhe, compartilhe com alguém para quem você acha que é importante. Se você tem um amigo, alguém que vai fazer vendas de imóveis, encaminhe esse vídeo para ele, que pode ser útil. Até mais.